Ok, vamos dar continuidade ao item 36, né, da pauta. Com relação a essa questão do julgamento dessa preliminar, eu entendo que se aplica ao caso 19E, que essa preliminar não tem conteúdo de mérito, ok? Então, vamos proclamar o resultado. Como ficou, Maísa? Então, ficou acordo dos membros do colegiado pelo voto de desempate em favor do contribuinte do artigo 19. Não se aplica ao 19E, aliás, é por voto de qualidade, aliás. Você entende que é pelo voto de qualidade? Isso, que não, essa preliminar não tem caráter de mérito. Ok, então conteúdo ficou. de mérito, aliás. Ok? Então, se aplica o voto de qualidade. Não se aplica o 19E. Então, acordo dos membros do colegiado pelo voto de qualidade em negar provimento ao recurso voluntário no item referente à nulidade do item G da autuação por vício de motivação. Uma sugestão, não seria melhor colocar, até para adequar ao texto, em rejeitar a preliminar de nulidade? Não falar negar provimento ao recurso voluntário. Ah, tá. Pode ser. Para ficar fazer mais nexo, né? Ter uma conexão melhor com a proclamação. Rejeitar a preliminar de nulidade do item G da atuação por vício de motivação. Vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia, Renata e Thaís, que davam provimento ao recurso nesse item na forma da declaração de voto da conselheira Maísa lida em sessão. Okay. A conselheira Maísa apresentou interesse em apresentar a declaração de voto. Ok, então. Obrigado, Maísa. Então, nos termos do artigo 58, parágrafo 5º do anexo 2 do RICAF, o conselheiro Lázaro não votou nesse item por se tratar de questão já votada pela conselheira Maria Aparecida Martins de Paulo na reunião anterior. Pronto, presidente, Okay. acabei. Tá, então vamos dar continuidade ao julgamento. O patrono acho que levantou a mão, presidente. Não sei se é questão de fato. Foi não, doutor Daniel? Obrigado, doutor Pedro. Eu só não sei se no resultado se é possível apontar essa questão da inaplicabilidade do artigo 19E o fundamento que o presidente coloca, não sei se foi a questão de se tratar de questão processual, só para ficar claro para a gente, ou na ata, enfim, eu peço à presidência que faça constar, já que esse foi o debate havido, e para que conste na ata essa menção de que, por se tratar de matéria de cunho processual, sem caráter de mérito, pelo que eu entendi do que a senhoria colocou, por não ter caráter de mérito, se tratar de uma questão processual, não se aplica o artigo 19E, para constar ou na ata ou no resultado que está constando aí do dispositivo do acordo. Obrigado, senhor presidente, desculpe interromper. A gente, doutor, não costuma colocar nas nossas atas essa motivação, né? A gente apenas coloca o voto de qualidade, apenas. Tá ok? Então... Eu peço só que conste, então, senhor presidente, que eu fiz na ata, como ata de julgamento, de que eu fiz esse pedido e que foi indeferido esse pedido de acréscimo, porque isso, eventualmente, pode ser... embargos. Pode ser, eventualmente, suscitado em embargos ou até mesmo, eventualmente, não sei se cabe... Há divergência sobre isso, então, não querendo antecipar nada, eu só queria fazer que constar isso ou na ata ou no resultado, por favor. E não interrompo mais. Assim, eu não vejo, então, não estou vendo problema em acrescentar, então pode colocar que o presidente entendeu e a matéria discutida não tem conteúdo de mérito, certo? A preliminar discutida não tem conteúdo de mérito. Ok? Presidente, se a gente tem uma sugestão, até para evitar um texto mais longo, apenas informar o dispositivo da portaria, que eu acho que já resolveria. Voto de qualidade em virtude do artigo tal, a linha tal, da portaria tal.
Eu tinha feito dessa forma aqui, presidente. Se o patrono estiver de acordo, eu colocaria assim, ó, pelo voto de qualidade, com fulcro no artigo 3º, inciso 2, A, da portaria número 260 de 2020. Isso estaria suficiente para o senhor, patrono, ou você quer que eu coloque como fundamento? Vocês não acham que fica estranho, não? Porque, veja, você está dizendo que com fulcro nesse dispositivo. Só que esse dispositivo fala em aplicar o julgamento em favor do contribuinte no caso de resolução de mérito. Aí fica estranho, entendeu? Não, ele fala que não se aplica ao julgamento de questões de natureza processual. Ah, desculpa. Perdão. Eu falei besteira. Agora eu entendi. Você tinha mencionado outro trecho. Ok, doutor. Então fica atendido aí a sua demanda. Presidente. Muito obrigado. Beleza. Que daí então fica vamos dar uma confuso. continuidade. Perdão. Deixa eu ver aqui. Presidente, nesse próximo tópico de agora em diante, eu já voto ou ainda não? Vota já. Vamos agora ao mérito. Passa-se então a análise das glosas subsistentes contra as quais a recorrente se insurge. Glosa de crédito sobre aquisições de produtos tributados a alíquota zero e sobre produtos monofásicos. Como informa a recorrente em seu recurso, no julgamento da impugnação apresentada à DRJ, procedeu ao cancelamento da glosa relativa à aquisições de queijo do Reino e dos queijos do tipo 3, queijo Gouda, Gruyère, Brie, Fondue e Gorgonzola. No entanto, foi mantida a glosa em relação à aquisição de queijo produzido a partir de leite de búfalo ou cabra, uma vez que os julgadores entenderam que a redução de alíquotas promovida pelo artigo 1º, inciso 12, da Lei 10.925/2004, alcançaram os referidos produtos em vermes. Ok? Aí eu reproduzo o dispositivo. O contribuinte se socorre da legislação do MAPA, Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, para afirmar que o termo queijo sozinho sempre diz respeito unicamente a leite de vaca, enquanto os leites derivados de outros animais, cabra, búfala, por regra, sempre vem acompanhado do nome animal, tais como queijo de búfala, queijo de cabra, etc. Nesse sentido, o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, Decreto 30.691 de 52, que tem o dispositivo aí citado. Dessa forma, a recorrente entende que o termo leite, utilizado no artigo 1º, inciso 12, da Lei 10.925/2004, diz respeito unicamente a leite de vaca, não abarcando o leite derivado de outros animais, tais como búfala ou cabra. O mesmo raciocínio entende que deve ser aplicado aos queijos. Não deve prosperar a pretensão da recorrente, pois, como se percebe, os referidos produtos estão sujeitos à alíquota zero para as contribuições e à alegação expressa para a apropriação de créditos das referidas contribuições nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 das leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, a seguir reproduzido. Ok? Continuando, também não cabe à recorrente tentar limitar o sentido ou alcance dos termos constantes da lei tributária com base em práticas de outro órgão que não possui competência para tratar dos assuntos na área tributária. Se a lei tributária fala em queijo ou leite, é evidente que trata de todos os seus tipos e origem, não sendo lícito ao intérprete querer limitar o seu alcance na aplicação da lei, pois, em se tratando de benefício fiscal, o termo deve ser interpretado de forma literal, consoante o artigo 111 do CTN. Com base no mesmo dispositivo legal, artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2, da 10.637 e 10.833, que veda a tomada de crédito na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição, deve ser mantida a glosa sobre aquisições de papel higiênico, por não ser esse produto também sujeito ao pagamento das contribuições e álcool de uso doméstico. No que concerne ao álcool doméstico, esse produto está sujeito à incidência concentrada das contribuições no fabricante nos termos do artigo 7º, Lei 11.727 de 2008 e caput do artigo 5º da Lei 9.718 de 98, artigo 5º, havendo também vedação legal ao acreditamento de contribuições na aquisição desse produto.
Por outro lado, com relação ao queijo cheddar, a glosa deve ser revertida, pois esse tipo de queijo não está relacionado no rol constante do artigo 1º, inciso 12, Lei 10.925, de 2004. Com relação às mercadorias, iogurte produzido com leite de búfala, iogurte produzido com leite de soja e iogurte classificado como sobremesa, chandelle, não deve ser acolhida a pretensão da recorrente, com base nos mesmos fundamentos utilizados dos queijos de búfala e de cabra. No que diz respeito aos açúcares, leite, cristal, demerara, refinado, sachê, da posição 17019900, a glosa também deve ser revertida para as aquisições anteriores a 9/7/2013, data da publicação da Lei 12.839/2013, que acrescentou a previsão de alíquota zero para esses produtos no inciso 22 do artigo 1º da Lei 10.925/2004. Com fundamento nas conclusões da Solução de Consulta 60 de 2003, reverte-se a glosa de cappuccino por esse produto não se encontrar em classificação fiscal sujeita a alíquota zero. Tem uma parte aqui da Solução de Consulta 6003, que fala sobre a posição desse produto. Deve também ser revertida a glosa de arruda, gengibre, milho verde em conserva, NCM 20.05.80.00, por falta de amparo legal para considerar tais produtos como sujeito a alíquota zero. Da mesma forma, deve ser revertida a glosa das massas de pizza e pastel, que se encontram enquadrados na posição 1905, conforme descrição. Nesse mesmo sentido, a Solução de Consulta 5009, que também trata das massa de pizza, né? E pastéis também. As bobinas e etiquetas não se enquadram no conceito de insumo, como reivindica a recorrente, haja vista que no ramo de atividade comercial não se admite direito ao acreditamento de bens adquiridos com base nos incisos 2 dos artigos 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, pois ausente nesse caso o processo produtivo de prestação de serviço ou de produção ou fabricação de bem requerido neste inciso, conforme se verá adiante. Por fim, a recorrente pugna que, caso mantida a glosa dos referidos créditos, cabe a determinação da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS da receita de vendas dos mesmos produtos, vez que vem tributando tais produtos nas suas saídas. Nessa situação, caso a recorrente tenha efetuado pagamento a maior por tributar indevidamente produtos sujeitos à alíquota zero, o que não se encontra aprovado nos autos, entendo que ela deve formular pedido próprio nesse sentido, no qual solicite a restituição do pagamento indevido, provando a liquidez e certeza do crédito. Por tais motivos, deve ser mantida a glosa dos créditos desses produtos. Certo? Vamos voltar por itens, né? Esse item logo aqui. Ok? Alguma dúvida? Presidente. Thaís? Não, presidente, eu estou em dúvida com relação ao primeiro tópico de todos, a questão do queijo de cabra, de búfala, etc. Porque a gente faz assim outras oportunidades, né, presidente? Assim, porque a lógica é que o artigo 109 e 110 do CTN, quando eles falam de intertextualidade do direito tributário com o direito privado, é para qualquer ramo do direito, né? Então, a gente está aqui numa série de direito público que é regulada por uma agência reguladora aqui, que expede normas. E essas normas têm um conteúdo, né, a ser seguido também pelo próprio contribuinte. E eu estou entendendo aqui que, nesse caso, seria justamente o caso de usar, porque a norma tributária, ela, na verdade, confirma, eu achei, o que a agência reguladora fala. Porque quando você fala em mussarela, ricota, nananã, é tudo leite de vaca. Né? Não é? Não? Existe... Pode ser mussarela de búfala. Pode ser mussarela de búfala, é verdade. Você já pediu uma pizza de mussarela de búfala, é normal. Não, então esquece essa última parte que eu disse.
função do tipo de queijo, né? Se tiver um tipo de queijo que seja de leite de búfala que não se enquadra naquelas hipóteses, aí sim, né? Eu acho que é em função do tipo, né? Então, porque já teve situações, por exemplo, eu lembro muito eu estava até buscando aqui um caso do Mineiro, que o Mineiro foi relator, que a gente foi buscar nas normas de previdência privada complementar da agência, né, que regula, o que a gente precisava para aplicar a norma tributária que ficava no nem lá nem cá, né? Tem algumas situações que isso acontece. E eu estou em dúvida se esse aqui não seria um desses casos, né? Porque, realmente, o artigo 475 que está ali citado aqui, do Ministério da Agricultura, fala que leite é só leite de vaca. E daí vem a lei tributária 10.925 falando de leite. Isso, leite. Pode ser qualquer leite. Só que para gente que não está nesse mundo, leite é leite, né? Mas para alguém que está nessa comercialização, tá vendo? Faz diferença. Na verdade, ele fala leite destinado ao consumo humano. Isso. Leite que, segundo o Ministério da Agricultura, é leite de vaca. Porque se fosse outro leite, tinha que falar leite de búfala ou mussarela de búfala, que é o que a gente está dizendo, né? Se a gente fala só mussarela, é mussarela. Eu acho que se é mussarela de búfala, então destinado ao consumo, destinado ao consumo humano, se inclui leite de búfala. Não, mas a questão é o que é leite? Tudo sempre vai ser destinado ao consumo humano. Nada disso aqui é para bicho, é humano. Mas é leite. É leite de búfala. O que seria o leite de uma búfala? A única coisa que eu sei é o que o Ministério da Agricultura me disse sobre isso. Que é o que está nesse dispositivo aqui, no artigo 475. Que quando se fala só leite, é leite de vaca. Eu não tenho nenhum menor conhecimento sobre isso. O que a agência reguladora fala sobre isso é que quando você não tem nenhum qualificativo do leite depois, você entende que é só leite de vaca. Então, me deixa realmente assim um pouco desconfortável e contra uma norma de uma agência reguladora federal aqui, na hora de interpretar a lei tributária, porque eu preciso buscar interpretação em algum lugar, né? Mas que lugar mais legítimo que é uma norma da agência reguladora, né? A minha posição é que a norma tributária não faz essa diferenciação, né? Fala em leite, simplesmente leite. Então, não caberia essa diferenciação que é feita na norma do mapa. Né? Não, eu entendi, presidente. O que eu estou em dúvida só, eu queria até perguntar para o patrono, se eu me permitir, é se tem prova disso, de que foi tratado dessa forma, né, pelo contribuinte, como algo tributado, no caso, né? Se teve o recolhimento. Ou se foi considerado como alíquota zero mesmo. Mas isso já foi considerado irrelevante pelo relator, Thaís, porque ele... Sim, pelo relator. E eu acho que até o colegiado já decidiu nesse sentido, que a tributação em si, como foi realizada a operação, ela não interfere em como deveria ser. A gente tem que analisar em tese, a gente não pode analisar se eventualmente o contribuinte tributou algo que não deveria ser tributado. Então, eu acho que a gente tem que ficar no ponto principal mesmo, se é leite aí, é de vaca ou é todo leite. Eu acho que esse é o ponto. Sim, eu confesso que eu ficaria confirmado que o contribuinte aqui está numa boa fé, inclusive nas alegações dele, né? De que isso realmente foi tributado. Eu até entendo o seu ponto, mas para mim é irrelevante, né? Se ele pagou... É irrelevante, não muda a situação. Se ele pagou... A gente tem que analisar a lei, se ele pagou pagamento indevido. Ele entra com pedido de restituição depois. Assim, senhor presidente, só responder à doutora Thaís, isso está na escrituração contábil digital da empresa que foi juntada, todo o mercado faz esse tratamento, e eu só queria chamar a atenção em relação ao artigo 1º, inciso 11 da 10.925,
que ele fala assim definidas conforme previsão legal específica. E essa previsão legal específica é que, inclusive, tem solução de consulta aí da Receita Federal, que é a solução de consulta 104 de 2016, que está reproduzida aí na manifestação à diligência, que é quase que uma nova impugnação, em que ele remete a essa norma do mapa. Então, a interpretação dada nessa solução de consulta é que esse assim definidas conforme previsão legal específica, a previsão legal específica seria essa norma do mapa aí, a norma 51 do mapa. Patrono, a solução de consulta que você se refere é a 114 de 2013? Doutor Silvio, eu tenho aqui como número 104 de 2016, se o senhor quiser consultar as folhas 71.598 dos autos, que é a nossa manifestação à diligência, a gente reproduz a ementa dessa solução de consulta. Está tratando de PIS e COFINS, de um leite, no caso de coco, para dizer que... Oi? Folha 71.598, 71598, a gente faz menção ao número, e a partir da 71599, a gente reproduz a ementa dessa solução de consulta. Está no memorial que ele apresentou também, viu, pessoal? Está na pasta de memoriais lá, que é a apresentação que o doutor Daniel fez para a gente. Está na página 14 do memorial. Então, tem solução de consulta da Receita nesse sentido. Sim. Assim, o que eu ia falar, desse ponto, porque que me gera tanta dúvida, é que eu já tive um processo, salvo engano, não vou lembrar qual contribuinte, que a gente já votou, em que a gente estava discutindo justamente na Lei 10.925 o que seriam esses defensivos agropecuários. E lá, a minha solução para esse caso foi justamente utilizar uma legislação do Ministério da Agricultura em que definiu o seguinte, olha, a gente estava tratando de raticida, eu não vou lembrar os nomes, gente, mas enfim. E lá na legislação do Ministério da Agricultura ele estava falando expressamente o que era um defensivo agropecuário, que eles são definidos de acordo com o órgão de registro, que existe o raticida, o pesticida. E lá definia o que era um defensivo agropecuário e o que não era um defensivo agropecuário, que tinha outro nome, não vou me lembrar bem. Mas, a princípio, o raciocínio que a recorrente vem defendendo aparenta ser o mesmo raciocínio que eu adotei em decisão anterior, que é justamente quando o termo na lei tributária não vem expresso o seu alcance, a gente acaba por utilizar uma lei justamente que traria a definição desse conceito, né? Eu acho que por isso que eu estou tendendo a acompanhar justamente o raciocínio da recorrente. Mas espero as discussões melhores do colegiado para que eu possa tomar a decisão. Só uma coisa, aquela solução de consulta fala em leite de coco, né? Pois é, só que você tem que levar o argumento no mesmo sentido. Leite é tudo, mesmo. Então, não é? Leite é tudo. Leite de coco seja leite de búfala ou de coco. Eu estava olhando isso também. O leite fluido pasteurizado ou industrializado de coco não faz jus ao benefício de redução da alíquota zero, por não se enquadrar na definição de leite. Haja vista que leite sem outra especificação refere-se apenas ao produto oriundo da ordenha de vacas. Daí, dispositivos legais. Resolução Anvisa, blá, 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 blá. E mapa número 51 de 2002. Eu acho que a finalidade do leite de coco é bem diferente, né, do leite, né? O leite de vaca, o leite de búfala, a finalidade é a mesma. Se você perguntar para a Preta Gil, ela vai sempre mandar colocar o leite de coco, ao invés do leite de vaca, substituir. Então, assim... Não substitui mesmo, eu tomo leite de coco, eu acho que a gente entra numa discussão que não é nossa. Vem o leite de soja, e o leite de soja, e o leite de arroz. O fato é que tem que ser destinado ao consumo humano, né? E eu acho que todos esses são, né? Só uma observação, vamos ser mais objetivos nessas discussões, que tem muitos itens ainda, e o horário já está quase chegando às 6 horas, de repente a gente chega até 6 horas e não julgou nem esse processo. Ok? Então, segundo presente, onde é que está essa questão do ser destinado ao consumo animal, o conselheiro Marcos
fez essa colocação. Como é que está isso? É no inciso, Lázaro, Tá o inciso destinado ao consumo humano. É que no inciso 11 ele fala leite fluido pasteurizado, industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó. Aí o 12 é queijo tipo mussarela, é ele que fala que é destino ao consumo humano, é o leite, é o do 11. Porque o do 11 não foi transcrito aqui no voto. Não, porque o que a gente está tratando aqui é do 12, que é o queijo. Isso. Que aí... Mas tem que estar em outro inciso, então. O do leite, tá? Leite fluido, pasteurizado, industrializado na forma de ultra pasteurizado, leite em pó, integral, bralá, bralá, utilizado na industrialização de produtos que se destinem ao consumo humano. E aí o 12 é queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo coalho, ricota, requeijão, queijo provolone. Eu até achei aqui, né, porque o patrono falou que na questão no mercado, como é que é, né? Eu até achei essas questões essas consultorias gerais aqui, falando os demais queijos, gorgonzola, camembert, gruyère, padano, mascarpone, cheddar, tem incidência do piscofins. Só esses aí que não teriam alíquota zero. E o que a gente está tratando aqui é qual? Eu acho que o doutor Silvio mencionou também a solução de consulta 114, eu o corrigi indevidamente. A 114 também trata desse mesmo assunto, acho que foi o doutor Silvio, não me lembro. A 114 trata disso. 114 de 2013. 114 de 2013. Eu tenho ela aqui na minha projeção. Eu entrei no site da Receita, deixa eu só projetar minha tela, por favor, que ela tá, eu acho que fica, dá para ler aí, dá para consultar também. Eu só coloquei solução de consulta 114 de 2013. Não sei se está muito pequeno aí para vocês, deixa eu ver se consigo aumentar. Eu sou meio... Sim. Mas aí ele fala também a questão do leite derivado de vaca, então essa 114 de 2013. E aqui no fundo, a desoneração é para a cesta básica, e esses queijos mais requintados, ou esses leites mais requintados, eles não integram a cesta básica. Então, no fundo, é isso que está a questão de fundo aqui de aplicar ou não alíquota zero é essa. Ele fala no decreto 30691, né? Isso. Que é o do mapa, né? Uhum. Isso. Mais alguma dúvida? Podemos ir à votação? Podemos. Doutor Daniel, acho que pode fechar o compartilhamento. Fechar o compartilhamento. Conselheiro Lázaro, como vota com relação a esses produtos sujeitos à alíquota zero e monofásico? Presidente, por conta das soluções de consulta, eu vou divergir. Com relação a qual item? Ao Derivados de leite, né? Ao queijo, né? Queijo, deixa eu ver aqui. Tem outro? Espera aí. Só tem o queijo, não? Tem outros assuntos, né, que ele tratou, de monofásico e tal, mas que a gente está discutindo são só esses. Aqui é queijo queijo, né? Aquisição de queijo, tipo gruyère, brie, fondue e gorgonzola. A impugnação cancelou. Tá? Vou colher o argumento do... Queijo de búfala e ou cabra. É o ponto aqui controverso. Queijo de búfala ou cabra. Não, mas, presidente, aqui no seu voto você colocou todos esses. Eu estou lendo do seu voto. Que você colocou... não, ele que... A DRJ cancelou Gouda, Gruyère, né? Já tinha sido cancelado. Aí ele, tá. O que ele manteve foi só búfala ou cabra. Desculpa, a partir de búfala ou cabra. Ok, é isso aí. Perdão. Tá, eu também reverto essa goza aí. De búfala ou cabra. Eu acompanho o entendimento do patrono. Vou divergir nesse aspecto, só em relação ao queijo de búfala e cabra. Tá ok. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho a divergência, presidente. Acho que está bem claro e aqui a questão... Não vou me alongar, não. A gente já debateu. Tá ok. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a divergência.
Ok. Conselheiro Cíntia, como vota? Com divergência. Ok. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheira Renata Bilim, como vota? Com divergência. Conselheira Thaís, como vota? Com divergência, presidente. Ok. Então, vamos dar continuidade. Como ficou, Maísa? Isso vai ficar por maioria de votos para estornar Glosa. as glosas Relativa referente a aos leite. leites de búfala e cabra. Isso. Ok. Então, vamos para frente. Vencidos os Desculpa, conselheiros... queijos, não leites. aos queijos... A queijos, isso. elaborados com leite. Obrigada, patrono. Exato. Ok. Vamos para o próximo. Agora, glosas de insumo, certo? Já quer colocar a designação, presidente, ou depois? Vamos botar depois, né? A gente Tá bom. vê todos os itens. Nesse tópico, a recorrente sustenta que a glosa de crédito efetuada sobre o insumo e ratificada pelos julgadores da DRJ em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de insumo para PIS e COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, exemplo da opção expoente da doutrina e dos mais recentes julgados proferidos pelo CAF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o RE 1.221.170 do Paraná, o qual definiu o conceito de insumo, está vinculado à essencialidade ou relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do contribuinte. Aqui eu faço uma abordagem aquelas que sobre o conceito de insumo, né, evolução, e passo aqui para a página 32, presidente. Começa item a item. 32, para analisar cada item. Feitas essas considerações para melhor compreensão das matérias envolvidas, passa-se a análise das rubricas glosadas. Créditos glosados sobre aquisição de gás liquefeito petróleo, óleo diesel, gás para refrigeração e equipamentos de proteção individual e de segurança, tarifas de cartão de crédito, débitos e serviços logísticos. Presidente, eu acho que o doutor Daniel está pedindo a palavra. Pois não, doutor Daniel? Senhor presidente, é só porque, além dos queijos, tinha a questão dos iogurtes, que o racional no entender da recorrente. Todos os itens, só houve divergência no meu voto com relação ao queijo de búfala e cabra, não? Deixa eu dar uma olhada. Tem a mesma discussão em relação ao iogurte de leite de soja e o iogurte de leite de búfala. Não sei se essa questão se poderia ser analisado. Eu não entendi se isso, porque o doutor Lázaro ele colocou, é só o queijo, e aí acabou ficando só o queijo, mas eu achei que o racional era o mesmo, pelo menos os fundamentos. Eu segui a ordem aqui do que constava no seu recurso, né? Eu acho que eu conferi. Eu não sabia que tinha um iogurte que tinha essa diferenciação de tipos de iogurte, não. Tá ali no voto tô olhando, tá no voto do página 28. relator mesmo, comecinho da página 28. Página 28. É a mesma coisa, que a gente esqueceu de botar no mesmo... Sim, entendi agora o que o doutor falou, né? Vou colocar no resultado aqui, tá, presidente? E o que se aplica a mesma fundamentação com relação ao iogurte, né? E o leite de soja e iogurte classificado como sobremesa Chandelle. Então, com relação a essa questão, como é que... Vamos voltar à votação dessa questão, né? Não, foi a mesma coisa, presidente. Eu só tenho que incluir ele aqui. Tá, okay. A glosa referente aos queijos e iogurtes elaborados com leite de búfala e de cabra e soja, leite de búfala, cabra. Na questão do leite de soja, eu vou acompanhar a divergência. É um produto de origem vegetal. Aí eu já faço uma diferenciação aí do leite de búfala. Caramba, esse acórdão vai dar trabalho, hein, Maísa? Vai.
Mas eu estou pensando em deixar assim, ó, por maioria de votos para estornar as glosas referentes aos queijos e iogurtes elaborados com leite de búfala, cabra, soja ou soja e iogurtes classificados como sobremesa chandelle. Então, vencidos o relator e o conselheiro Marcos, que dava provimento em menor extensão, né? Só em relação ao leite de soja. Vencido o conselheiro, então tem que colocar só vencido o conselheiro Pedro, e aí eu coloco que o conselheiro Marcos dava provimento em menor extensão para estornar as glosas apenas quanto ao iogurte com leite de soja, não é isso? Sim, produtos derivados de leite de soja. De origem vegetal, né? Derivados de leite de soja. Ok. Ok, doutor, foi bom ter alertado para isso, senão ia ficar com omissão aí com relação a isso. Vamos para frente, então. Isso. Créditos glosados sobre aquisição de gás liquefeito de petróleo, óleo diesel, gás para refrigeração e equipamentos de proteção individual e de segurança, tarifa de cartão de crédito e débito e serviços de logística efetuado por mão de obra temporária. A recorrente alega que tais itens são necessários e essenciais ao desenvolvimento de sua atividade, passando a explicar diversas aplicações do produto. Acho dispensável ler essa parte aqui, pode ser? Vocês concordam? Pode passar à frente? Esses casos aqui, a maioria você já conhece, né? São casos rotineiros no ramo de supermercados, essas alegações. Ok? Então, vou passar aqui a página 33. Como se percebe, a recorrente requer que o conceito de insumo seja aplicado também ao seu ramo de atividade, comércio varejista. Normalmente, com relação às aquisições de gás liquefeito de petróleo, óleo diesel, gás para refrigeração e equipamentos de proteção individual e de segurança. Tarifas de cartão de crédito e serviços de logística efetuados por mão de obra temporária. Entendo que não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo, visando a aplicação em sua atividade de comércio, revenda de bens, por inexistir autorização legal para tanto. Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas pelo contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre bens adquiridos para revenda, com base no inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.833 e 10.637, mas não com base no inciso 2 desses artigos, pois ausente, nesse caso, o processo produtivo de prestação, serviço ou de produção ou fabricação de bens requerido neste inciso. O dispositivo legais que define o critério para o direito por insumos são os artigos 3º, inciso 2 da Lei 10.637 e 10.833. Aqui eu reproduzo o dispositivo. Está claro pelo dispositivo transcrito que os gastos com aquisição de gás liquefeito de petróleo, óleo diesel, gás para refrigeração e equipamento de proteção individual e de segurança, tarifa de cartão de crédito e serviço de logística, efetuado por mão de obra temporária, não se enquadram ao caso como insumo, uma vez que a atividade desenvolvida pela recorrente não trata da atividade de industrialização e nem prestação de serviço. A despesa incorrida com esses itens, embora em tese possam ser essenciais à atividade comercial de revenda desenvolvida pela recorrente, não podem dar direito ao crédito por falta de previsão legal. Abaixo reproduzem-se parcialmente as emendas de alguns julgados no CAF que expressam o mesmo entendimento sobre essa matéria. Tem algumas emendas aí citadas. Confirma-se assim, conforme se depreende do conceito de insumo adotado neste voto, delimitado pela ministra Regina Helena, em seu voto no RESP 1.221.170/Paraná, e somente há insumos geradores de crédito da não cumulatividade do PIS e da COFINS nas atividades de produção de bens, destinada à revenda e de prestação de serviços a terceiros.
Nesse mesmo sentido, o parecer normativo SRF número 5, de 17 de dezembro de 2008, no qual apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, decorrente da definição do conceito de insumo na legislação da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, estabelecida pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.221.170/Paraná. Aqui também está reproduzida aí. Com base nessas razões, não há nada a retocar na decisão recorrida quanto a essas glosas. Ok? Vamos votar esse item, então. Alguma dúvida? Não? Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Maísa, como vota? Bom, presidente, considerando que é exclusivamente comercial, né, eu entendo dessa forma também, que uma vez que o inciso só garante para prestação de serviço e produção de mercadorias, o inciso 2 não é para atividade comercial, então eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com o relator. Ok. Conselheira Cíntia, como vota? Relator. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Com o relator. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho, presidente. Ok. Thaís, como vota? Acompanho. Ok. Agora, frete entre centros de distribuição e outros estabelecimentos da recorrente ou para o transporte de ativo imobilizado. Nesse caso aqui, eu sei que tem voto da Câmara Superior que é favorável, né, esses fretes entre centros de distribuição, no caso de indústria, né, no caso de atividade de produção e prestação de serviço, né? No caso de produção, na verdade. Eu acho, como vocês já conhecem a fundamentação, esses votos aqui já foi lido várias vezes, essa minha fundamentação, eu nego provimento, não reconheço esse direito a crédito. Certo? Vocês acham necessário ler toda a argumentação ou já conheceram no princípio? É o famoso o frete intercompany, né, que a gente chama, e o frete de transporte de ativo mobilizado. É basicamente isso, né? O colegiado já tem posicionamento formado sobre esses dois temas. Pode ser, então, vamos ao voto. Pode ser? Eu estou pronto para votar. Tá ok. Então, conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Presidente, eu até fiz a declaração de voto sobre isso, eu abro divergência especificamente quanto ao transporte entre estabelecimentos, mas no caso, transporte de mercadorias. Transporte de mercadoria. Entre estabelecimentos da pessoa jurídica, como for no artigo 3º, inciso 9º, né? Não é aqui questão de insumo, não, a gente está tratando de operação de venda. Então, por isso, eu dou provimento, eu até trouxe as razões de voto na minha declaração de voto, que também vai acompanhar na mesma que já estava antes, entendendo, então, por reverter as glosas referentes aos fretes de transferência de produtos acabados em estabelecimentos da mesma empresa. Então, ok, a posição da Câmara Superior, né? Expressa isso. Então, conselheiro Silvio Renan, como vota? Presidente, só um destaque que eu acho que é importante, que a Maísa pontuou, é que aqui só caberia o entendimento de reversão caso se entenda que esse frete intercompany esteja enquadrado no inciso 9º, como frete de venda. Se eventualmente for enquadrado o entendimento como insumo, né? Para esse caso não, já que seria uma empresa comercial, né? Só para destacar esse ponto, porque eu não lembro, acho que a Thaís entende... Obrigada. É você, Thaís, como insumo. Obrigada. Eu acho que é isso. Mas era só para pontuar, então eu acompanho o relator, presidente. Ok. Conselheira Cíntia, como vota? Eu acompanho o voto da Maísa com relação ao frete. Foi a divergência, então. Isso. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Se eu não me engano, a Câmara Superior já alterou o entendimento em relação a esse frete entre estabelecimentos aí.
Eu acompanho o relator. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Eu acompanho a divergência. Ok. Conselheira Thaís, como vota? Presidente, nesse caso, eu vou acompanhá-lo, porque eu só dou direito ao crédito em operação de frete intercompany sob o argumento de que se trata de insumo, porque não é frete na operação de venda, né? É compra. Então, e como nesse caso aqui eu estou diante de uma empresa que é atacadista, né? Então, a gente acabou de decidir que ela não toma frete com base no inciso 2. Então, nesse caso, eu vou acompanhar. E, na verdade, eu preciso até rever isso, porque eu andei vendo muitas decisões do STJ negando esse crédito. Né? Então, o próprio STJ, que definiu aí o conceito de insumo que a gente está usando, para o frete intercompany, está falando que não cabe. Né? Então, a gente está precisando dar uma olhadinha nisso mesmo. Então, até fico mais tranquila. Nesse caso, vou acompanhá-lo com essas considerações. Ok. Como ficou o resultado, Maísa, por favor? Ficou manter as glosas referentes aos fretes para transferência de mercadorias em estabelecimentos da mesma empresa, vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia e Renata, que davam provimento com fulcro no artigo 3º, 9º da Lei 10.833, na forma da declaração de voto da conselheira Maísa. Maísa, coloca que eu acompanhei pelas conclusões, só para ficar arrumadinho para mim. Não, você acompanhou o relator, não? Ah, tá, o relator pelas conclusões. Isso. A conselheira Thaís acompanhou o relator pelas conclusões. Ok. Próximo item agora. Depreciação de bem do ativo imobilizado. Nesse tópico, a recorrente explica que, por atuar no ramo de supermercados, conta em seu estabelecimento com áreas responsáveis pela padaria, rotisseria, confeitaria, açougue, peixaria, frios, cafeteria, lanchonete e restaurante, que vendem produtos que são produzidos nos estabelecimentos comerciais da recorrente. Uma padaria sem forno, fogão, liquidificador, batedeira, entre outros, não produziria os itens comumente comercializados com estabelecimentos dessa natureza. O mesmo ocorre com os equipamentos e maquinários necessários ao setor de açougue, peixaria, cafeitaria, lanchonete, restaurante e outros. O fato, portanto, é que a recorrente realiza nesses setores produção de itens destinados à venda, seja na qualidade de revendedor, seja na qualidade de fabricante, motivo pelo qual as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, considerados essenciais e imprescindíveis à consecução das mencionadas atividades, sem os quais as mesmas restariam obstadas ou deveras prejudicadas, geram um crédito das contribuições sobre a depreciação incidente. É nesse contexto, portanto, que entende a recorrente que se tem claro o fundamento pelo qual faz jus à apropriação de crédito de PIS e COFINS sobre a depreciação das máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado, dispensáveis ao desenvolvimento da sua atividade comercial. Sem razão a recorrente. Entendo que a glosa deve ser mantida com fundamento no artigo 3º, incisos 6 e 7 da Lei 10.833 de 2003, já que a atividade desenvolvida pela recorrente não se identifica com a produção de bens ou prestação de serviços. As máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, com exceção das edificações e benfeitorias, somente geram crédito quando utilizadas na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e, no caso da empresa, seu ramo de atividade comercial, especificamente supermercadista. Ok? Alguma dúvida? Sim, Lázaro. Presidente, um ágio aberto. Nesse item, vou fazer uma separação aqui para dar provimento ao recurso apenas em relação aos equipamentos
utilizados nessa parte de lanchonete e restaurante. Porque aí não é revenda de produto. Na padaria, rotisseria, confeitaria... Tá, sim. Padaria, rotisseria, tudo isso aí. Por exemplo, o equipamento, se é o equipamento de refrigeração para acondicionar iogurte, por exemplo, e queijo, aí eu acho que já não tem direito a depreciar, não. Mas se são os equipamentos e de alguma forma, né, estão fazendo alguma modificação no produto, não é uma mera revenda, não é? Cafezinho misto quente, não é uma revenda, né? Você está preparando alguma coisa. Se alguma dessas unidades, às vezes, tem um restaurante dentro, a própria padaria, né? A padaria, ela não está com... Você tem um pão, que você compra aquele pãozinho fatiado, que já vem embalado, aquilo você está revendendo. Mas o pão que você está fabricando ali no local, né, que tem um forno, todos aqueles equipamentos lá, aquilo não é uma revenda, né? Então, eu nesse item, eu acompanho o relator em relação aos bens utilizados, os máquinas e equipamentos utilizados na revenda de produtos, mas divido em relação aos bens e equipamentos, a depreciação de bens e equipamentos utilizados nos outros setores, né? Tá, então você entende que a empresa estaria executando aí uma atividade de produção nesse O que seria um restaurante? Não, eu acho que é serviço, né? Restaurante paga ISS, não é isso? Não, acho que restaurante é... Não, restaurante é ICMS. Você pega nota fiscal paulista. Mas pode ser de serviço. Nota fiscal de serviço. Porque é produção, né? Produção de bens e serviços. Não precisa ser industrialização, né? Como a gente está em PiscoFins. Então... eu acho que restaurante é serviço. Não tenho 100% de certeza, não. Me pegou agora. Mas é ICMS, né? Você sabe. Então tudo bem. certeza que é ICMS. Pronto. Então, Renata já matou a dúvida. Então, de qualquer forma, eu acho que não é atividade de revenda. Tá ok. Não sei como é que isso vai ficar para a Maísa registrar, né, na votação. Alguma dúvida a mais? Não? Conselheiro Lázaro, como vota? Presidente, eu acompanho o voto do relator em relação à depreciação de bens e equipamentos utilizados na atividade de revenda, porém, eu divido em relação à depreciação de bens e equipamentos utilizados em setores como padaria, rotisseria, confeitaria, cafeteria, lanchonete, restaurante. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Presidente, eu entendi realmente o raciocínio que o Lázaro desenvolveu, eu achei que foi bem coerente, porque a gente está considerando aí que houve uma produção de bens, né? Então, como ele utilizou isso, eu concordo, eu vou acompanhar a divergência. Então, pelo esse raciocínio de vocês, admite a utilização do conceito de insumo nesse ramo. Se a produção de bens implica em você aceitar o conceito de insumo aplicado a essa atividade. Só para esses aí. Dos itens anteriores, isso faria lubrificante, gasolina. Eu acho que não prejudica o que foi julgado antes. Eu votei os outros com tranquilidade pensando nisso. Bem. Não era, era claramente questões afetas à parte comercial. Não tinha nada que parecia que estava ligado a essa parte aqui, a alguma produção, né? Aí eu entendo diferente. Para mim, não há produção nesse ramo de atividade. Ok? Então, Maísa votou, né? Conselheiro Silvio e Renan. Bom, presidente, para mim, eu entendo a posição do conselheiro Lázaro, até para parecer normativo 5 de 2018, ele trata um pouco desse entendimento que o conselheiro expôs, de que o processo produtivo ele não tem identidade necessária com a industrialização.
Então, por exemplo, uma engorda de animais, que nem de longe a industrialização, ela pode sim ser considerada um processo produtivo. Só que a gente tem que ter bastante calma nessa apreciação, gente. Não é a questão de você ter dentro de um supermercado ali, você esquentar um pão para entregar para o seu consumidor, que vai transformar o seu supermercado, né, a sua atividade totalmente, claramente, absolutamente comercial, em um produtor de bens, um prestador de serviços. Eu acho que não dá para a gente fazer essa distinção para esse caso em si. A gente até votou no mês anterior, no caso de distribuição de bebidas e tal. Eu já demonstrei meu posicionamento nesse caso totalmente oposto a isso. Entendo o posicionamento do conselheiro, mas aqui é uma empresa comercial. A gente não tem como estar identificando pontos acessórios dentro de uma empresa para sair buscando processo produtivo. Eu até lembro que existe um processo pendente de julgamento desse colegiado de revenda de vestuário. O contribuinte vai alegar que dobrar, separar, colocar o plástico em cima é um processo produtivo. Então, a gente tem que ter calma, né, nesses momentos. Isso não é processo produtivo, isso não dá direito a crédito como insumo, então acompanha o relator. Ok. Conselheira Cíntia. Não era função de consulta, só para anotar aqui? Que você se referiu? Parecer, né? Parecer número 5. É o PN 5/2018. Conselheira Cíntia, como vota? Eu concordo com as considerações do Lázaro, eu acompanho a divergência. E aí? Conselheiro Marcos Borges, como vota? Então, eu vou manter aquela restrição aí ao aproveitamento dos insumos em relação à atividade comercial, né? Então, eu acompanho o relator. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Eu vou acompanhar a divergência, me pareceu bem coerente o raciocínio do conselheiro Lázaro. E conselheira Thaís, como vota? Interessante as colocações do conselheiro Silvio Renan, como sempre, né? Veja, se fosse a outra ponta, né? Tributação da receita. Questão se é faturamento ou se é receita bruta. O que a gente fica fazendo com base no julgamento do Supremo? Que, se isso daqui é uma receita típica sua, mesmo que não esteja no seu contrato social, eu vou tributar. Porque, embora isso daqui não esteja no seu contrato social, eu estou vendo que isso daqui é do seu giro, isso daqui é do seu dia a dia. Portanto, ofereça a tributação do PIS/COFINS. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa na outra ponta, na ponta do crédito. Muito embora isso não seja sua grande atividade, né, que claramente é revenda, é um supermercado, existe uma parcela aí da sua vida que existe alguma produção, e a lei falou em produção. Né? Então, para essa parcela, eu tenho que dar uma vida autônoma também, não só quando eu estou pensando em pagar tributos na saída, mas também quando eu estou pensando em direito ao crédito. Então, só aí corroborando também as colocações que já foram feitas pelo colegiado, eu vou acompanhar a divergência nesse ponto, presidente. Ok. Como ficou, Maísa? Autorizar os créditos sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado para a produção de bens para a produção nos setores... Autorizar os créditos sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado dos setores de padaria, rotisseria, confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante. Vencidos os conselheiros Pedro, Renan e Marcos. Você colocou depreciação, né? Autorizar os créditos sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado dos setores de padaria. Perfeito. O próximo item agora, serviço de manutenção de máquinas e equipamentos. Explica a recorrente que esse tópico trata de serviço de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados na produção, seja ela industrial ou comercial, e contratados a pessoas jurídicas que devem ser consideradas insumo, portanto, passíveis de crédito de PIS/COFINS com base no inciso 2, artigo 3º da Lei 10.637, 10.833. Ainda salienta que o direito a crédito se estende às peças de reposição adquiridas da pessoa jurídica, desde que não venham a integrar o ativo imobilizado. Valem aqui as mesmas considerações antes feitas quanto à impossibilidade de creditamento de insumo sobre a aquisição de bens e serviços em atividade comercial.
Quanto à alegação de que as despesas com manutenção de empilhadeiras utilizadas no centro de distribuição têm direito a crédito como despesa de armazenagem, com fundamento no inciso 9, artigo 3º da Lei 10.833, 2003, entendo que tal despesa não pode ser considerada armazenagem. A legislação das contribuições possui dispositivo legal prevendo a possibilidade de crédito para armazenagem. Artigo 3º, em verbos. Eu reproduzo aqui: armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda. Nos casos dos incisos 1 e 2, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Percebe-se pelo dispositivo transcrito que o legislador especifica a armazenagem de mercadoria, não havendo qualquer referência a gasto com a movimentação interna das mercadorias ou até mesmo com a manutenção, partes e peças de equipamentos associados à movimentação ou armazenagem. Dessa forma, entendo que somente as despesas com armazenagem de mercadorias caracterizada esta como atividade estrita de guarda de mercadoria, pagamento do depósito, e desde que suportadas pela vendedora, é que tem direito de creditamento, devendo-se estar, por falta de previsão legal, a pretensão da recorrente de calcular crédito, devendo-se afastar, por falta de previsão legal, a pretensão da recorrente de calcular crédito sobre a manutenção de máquinas empilhadeiras utilizadas no centro de distribuição. Esse mesmo entendimento foi adotado pelo conselheiro relator Antônio Carlos de Costa Cavalcante Filho, acórdão número tal, e eu cito aqui o acórdão dele. Dessa forma, apesar de serem despesas de alguma forma relacionadas com a venda, não se caracterizam com armazenagem e frete de venda, por ser inaplicável o caso do inciso 9 do artigo 3º da Lei 10.833, 2003, devendo ser mantida a glosa. Ok? Então, um serviço de manutenção de equipamentos e máquinas e peças de reposição que venham a integrar o imobilizado. Inclusive, e despesa de armazenagem também nesse item, relacionados com empilhadeira, com manutenção de empilhadeiras. Alguém tem alguma dúvida? Conselheiro Lázaro? Vai ficar a mesma questão do item anterior, né? Eu vou acompanhar o relator em relação à armazenagem, em relação a essas despesas também com empilhadeira, eu também acompanho o relator, mas até mantendo a coerência, né, com o decidido no item anterior, peças e serviço de manutenção naquelas máquinas e equipamentos daqueles setores lá, padaria, rotisseria, lanchonete, restaurante, eu acho que tem que ter o creditamento, né? Tem que ser permitido o creditamento. Não sei, tenho pena de quem vai executar o cálculo disso aí lá na ponta, mas vai dar um pouco de trabalho, mas de separar isso aí, mas questão aqui é teórica, né? Eu não sei na hora como é que vai ser feito na hora de transformar isso em número, em liquidar o crédito, mas eu tenho que manter essa coerência. Mas será que está discriminado essas peças aí? Esse o problema, por isso que a redação do acórdão ela tem que estar bem justa, né? Tem que estar bem definida para dizer que não é qualquer serviço e não é qualquer peça de reposição. São apenas aquelas... Será que é o caso da gente dar isso aqui, Lázaro? Porque eu acho que ele nem pediu isso daqui. Não sei se eu estou errado, o patrão pode me pediu no início, não? Aí eu não sei, aí o presidente, o relator é que tem que... Eu achei que tem essa defesa, assim, que o contribuinte nem fez essa discriminação. Talvez não tenha isso aqui. Ah, tá. Entendi a lógica. Ele pede sobre tudo, né? Ele pede sobre tudo aqui. Qualquer então, máquina, equipamento. Se a gente for fazer... Desculpa. Se a gente for fazer essa proporção, Lázaro, a gente vai ter que até voltar atrás para pegar lá o óleo diesel que ele usou na aquisição dessa mercadoria, enfim. Porque ele também não especificou onde está usando, né? Eu acho que o objeto do litígio não é esse. Eu acho que, aliás, o recurso voluntário não é esse. Eu acho que não. O contribuinte ele quer crédito de uma atividade comercial. Até entendi aquele sua interferência pontual, mas se a gente passar a aplicar isso para todo o processo, sendo que não é esse o objetivo do contribuinte, a gente vai estar
acabando fazendo isso de ofício. Perdoe se eu estiver enganado, mas está parecendo isso. Eu não conheço todos os itens que estão sofrendo depreciação, né? Então, realmente, como eu não sei também o que é que foi glosado. Porque se tem serviços e peças de reposição, serviços de manutenção e peças de reposição utilizadas naqueles setores, nas mais daqueles setores, e isso foi glosado, e o contribuinte agora está se insurgindo contra tudo. Mas daí eu acho que não sei se te resolvo, Lázaro, para a gente poder, assim, né, resolver mesmo da continuidade. Não é uma questão aí que a gente resolve no ônus da prova? Que cabe a ele, contribuinte, trazer fatos impeditivos, modificativos, extintivos da pretensão fazendária aqui dessa glosa? Então, se ele não me trouxe discriminadinho, que nem naquele outro item que a gente viu, tem um pedaço aqui que é padaria, que é rotisseria. Se isso não está aqui... Não, ele não fez essa separação nesse item, né? Entendi. O raciocínio está perfeito. A questão é que, assim, né, para a gente ir além do que foi feito aqui, eu também acho um pouco complicado. Tudo bem. O doutor Daniel quer fazer algum esclarecimento de fato? É só que no nosso recurso a gente alega a existência de uma atividade não comercial, que é, por exemplo, a preparação de um bolo. Desculpa, eu acho que a doutora Cíntia caiu. A preparação de um pão. Então, insumo da atividade não comercial. É uma atividade que seria residual, mas que é uma atividade de produção. Então, a gente faz essa argumentação em relação a insumos em geral. Pelo que eu relatei lá, está falando que é independente da atividade, é comercial, bens e equipamentos, manutenção de bens e equipamentos utilizados na atividade teoricamente industrial e, em tese, industrial e comercial, conforme consta aí no voto. Eu fiz essa passagem por causa do primeiro parágrafo desse tópico. Explica a regra de que esse tópico trata de serviços de manutenção e mais equipamentos utilizados na produção, seja industrial ou comercial. Pessoal, peço desculpas ao colegiado, eu vou manter o meu entendimento, mas também posso ser vencido, não tem problema nenhum. Não estou confortável para... Eu acho que vai ficar incoerente a minha decisão. Nesse aspecto, eu vou divergir, então, mantendo aquela minha posição inicial, acompanhar o relator em relação à armazenagem, em relação aos custos com empilhadeiras na armazenagem, mas divergir em relação a serviços de manutenção e peças utilizadas em máquinas e equipamentos daqueles mesmos setores, mas pode até copiar os mesmos setores. Citar o setor do item anterior. Do item anterior, apenas aqueles do item anterior. Tá bem. Conselheiro Lázaro, então, abriu divergência com relação a esse item. Ok, conselheira Maísa. Presidente, aqui nesse caso eu acho que não tem prova para a gente fazer essa segregação, né? Eu, pelo menos, não tenho esse costume de fazer isso. Eu sei que pode ser que fique um raciocínio incoerente, mas uma vez que o contribuinte não trouxe, colocando que nós temos uma manutenção numa máquina que foi feita para aquilo lá, até porque eu acho que no centro de custo dele ele não faz essa segregação. Possivelmente por isso que ele não fez isso. Então, por isso eu vou acompanhar o relator nesse item. Okay. Aí, presidente, eu acho que ficaria pelas conclusões, porque aí o raciocínio seria mais para aquele... fica integral mesmo, perdão, presidente, acompanho. Ok, conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Ok, conselheira Cíntia, como vota? Eu concordo com o conselheiro Lázaro, mas realmente não tem prova e de crédito... Vou acompanhar o relator em razão da falta de provas. Ok, conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanha o relator. Ok, conselheira Renata Belim, como vota? Eu entendo a posição do conselheiro Lázaro, tanto que votei com a divergência no item anterior, mas por falta de prova, eu mantenho e acompanho o relator. Ok, conselheira Thaís, como vota? Pelas conclusões, né? Então, isso que eu ia falar, eu acho... É isso que eu acho também, que é pelas conclusões. Porque a gente foi por falta de prova. Uhum. Pelas conclusões, desculpa, eu acompanho pelas conclusões. Exatamente isso. Como ficou, Maísa?
Então, vai ficar por maioria de votos para manter as glosas referentes aos serviços de manutenção e peças. Vencido o conselheiro Lázaro, que dava provimento para reconhecer quanto aos setores de padaria, rotisseria, confeitaria, aqueles lá, os mesmos. As conselheiras Maísa, Cíntia, Renata e Thaís acompanharam o relator pelas conclusões. Ok. Doutor, o senhor está com a mão levantada ainda aí, viu, doutor Daniel? O senhor quer falar ou não? Desculpe, eu só não baixei. Thaís, desculpa, a hora que você foi votar sem querer, eu te atropelei. Não, mas era justamente isso que eu ia falar, então foi super pertinente. Vamos ao próximo item. Próximo item, créditos de PIS e COFINS sobre ICMS substituição tributária. O contribuinte pleiteia a reversão da glosa sobre o cálculo de créditos incidentes sobre ICMS substituição tributária pago na aquisição de mercadorias, por entender que esse ICMS compõe o custo de aquisição, com fundamento no artigo 289, parágrafo 3º do RI 99, devendo, por isso, ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS a ser descontado. Como excediço, na substituição tributária, ocorre uma antecipação no recolhimento do imposto ICMS, que incidiria em operação futura de circulação de mercadoria a ser realizada pelo substituído, real contribuinte do imposto. Assim sendo, o ICMS substituição tributária não compõe o custo de aquisição da mercadoria pelo substituído, posto que representa o ICMS devido por conta do seu faturamento, que foi recolhido antecipadamente pelo substituto, não podendo o contribuinte se creditar de uma parcela que integra o seu faturamento. Além disso, a parcela relativa ao ICMS substituição tributária não integra a base de cálculo das operações do vendedor substituto, não sofrendo, portanto, a incidência das contribuições sobre esse tributo, nos termos da Lei 9.718/98, artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1, estabelece a não inclusão da receita bruta, o ICMS, quando cobrado pelo vendedor na condição de substituto tributário em verbs. Vou reproduzir aí o dispositivo. De forma semelhante, no regime não cumulativo, esses valores também estão fora do âmbito da incidência das contribuições, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei 10.637 e 10.833 de 2003. Com essa motivação, entendo por correta a manutenção da glosa. Alguma dúvida? Não? Então, vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Maísa, como vota? Acompanho. E conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. E conselheira Cíntia, como vota? Com o relator. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Renata Bilim, como vota? Com o relator. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho, presidente. Tá ok. Vamos para o próximo item. Glosa de crédito de armazenagem de produtos e despesas aduaneiras. Esse item aqui foi que eu achei que a DRJ não tinha analisado, mas eles analisaram. Então, estou retificando o meu voto apresentado na sessão anterior. A recorrente explica que as operações de importação de mercadoria destinada à revenda envolvem uma série de despesas aduaneiras a serem suportadas pelo importador, sendo certo que tais dispêndios são incorridos em território nacional quando do desembaraço e do armazenamento das mercadorias importadas. Nesse passo, defende que os gastos com desembaraço aduaneiro e quaisquer outros diretamente atribuíveis à aquisição das mercadorias integram o seu custo de aquisição. Na medida em que as denominadas despesas com desembaraço aduaneiro e de armazenagem integram o custo de aquisição da mercadoria adquirida e são pagas à pessoa jurídica domiciliada no país, deve ser garantida à impugnante o direito à apropriação de crédito de PIS e COFINS com fulcro no artigo 3º, inciso 1 da Lei 10.637 de 2002 e 10.133 de 2003. A Receita Federal do Brasil tratou dessa matéria na solução de divergência COSIT 7/2012 e posteriormente por meio da solução de consulta COSIT 241 de 2017. Nas duas oportunidades, a RFB
concluiu pela impossibilidade de desconto de créditos, tanto com fundamento na Lei 10.637 e 10.833, como pela Lei 10.865 de 2004, conforme abaixo transcreve. Eu vou ler a parte aqui em negrito, certo? Dos gastos com o serviço aduaneiro. Em relação à despesa com o serviço aduaneiro, verifica-se que não estão incluídos no rol de hipóteses de creditamento constantes no artigo 3º, Lei 10.737 de 2002, e do artigo 3º da Lei 833 de 2003, em que pese os serviços aduaneiros referirem-se à aquisição de mercadorias importadas, também não encontramos no artigo 15 da Lei 10.865 de 2004, que enumera os créditos decorrentes da importação, hipótese passiva de abarcar os referidos serviços. A solução de divergência COSIT 7/2012, leu o item em negrito aqui, 19. Portanto, considerando-se que os dispêndios com desembaraço aduaneiro devem ser tratados como parte do custo de aquisição das mercadorias importadas, a possibilidade de creditamento em relação ao referido custo deve ser aferida exclusivamente com base na 10.665 de 2004, que dispõe sobre as contribuições incidentes na importação. Okay? O parágrafo 1º aqui. O direito ao crédito de que trata o artigo 17 desta lei aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da produção de efeitos desta lei. Parágrafo 3º. O crédito de que trata o caput deste artigo será apurado mediante aplicação de alíquotas prevista no caput do artigo 2º da Lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições na forma do artigo 7º desta lei, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição. Artigo 7º. A base de cálculo será o valor aduaneiro, assim entendido para os efeitos desta lei, o valor que serviria de base de cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do imposto de circulação de mercadorias sobre a prestação de serviço de transporte estadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, incidente no desembaraço aduaneiro e no valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei. E, por fim, aqui, o item 32, assim, nos termos da legislação em estudo, os gastos com desembaraço aduaneiro não estão incluídos na base de cálculo do COFINS para o de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP, importação, e da COFINS, importação, por ocasião da importação de mercadorias. Consequentemente, não há contribuição efetivamente paga sobre esses gastos, não sendo, portanto, passível de apuração de crédito sobre os referidos dispêndios. Por concordar com os fundamentos expostos, entendo que os gastos com despacho aduaneiro na aquisição de mercadorias importadas não dão direito a crédito sobre as contribuições e as contribuições ao PIS e à COFINS. Em relação ao próximo item, quanto à armazenagem, o creditamento se dá com base no inciso 4 do artigo 3º da Lei 833 de 2003 e para a COFINS no inciso 2 do artigo 15 da Lei 10.833 de 2003 para a contribuição para o PIS/PASEP. Tal previsão legal de crédito se dá de forma em relação a despesas com armazenagem, abarcando as despesas de armazenagem relacionadas com mercadorias nacionais e importadas, tanto na compra como na venda. Entretanto, há a exigência de que a despesa com armazenagem deve ser derivada de aquisição do serviço junto à pessoa jurídica domiciliada no país, conforme determina o parágrafo 3º, artigo 3º da Lei 10.833 de 2003. Dessa forma, deve ser cancelada a glosa de créditos de PIS e COFINS calculados sobre despesas com armazenagem de mercadorias importadas. Ok? Alguma dúvida? Não? Sim, Thaís. Renan, a gente assiste muitas histórias do importado, né? Mas eu acho que aqui é diferente, né? Justamente porque ela é comercial, é isso? Então, por causa do insumo, Thaís. Não, é porque a gente concede como insumo. Como insumo. É.
Então, aqui eu não vou aplicar tudo aquilo que a gente aplica e tem concedido. Mas aí seria pelas conclusões, Pelas né? conclusões de novo. Isso. Eu tenho uma dúvida. Essa armazenagem é na compra de mercadoria importada? Não é na venda? É na compra da mercadoria no depósito alfandegário lá. Mas você está enquadrando no inciso 9º. O inciso 9º não seria referente à venda? A venda há um entendimento de que referente à venda é só o frete, não a armazenagem. Faz essa separação. Faz essa separação. Nesse ponto aí, eu já tive a oportunidade algumas vezes de manifestar que, para mim, era uma dúvida muito grande. Eu sempre tinha entendimento de que a armazenagem era na venda. Mas quando a Receita Federal, em 2019, por essa última instrução normativa, na 1911, em que ela separou por incisos, ela fala crédito de armazenagem, ponto final, e depois vai para frete de venda, eu acho que ficou claro para a própria Receita Federal de que a armazenagem é uma coisa e que quando a lei quis falar armazenagem e frete de venda, a venda estava se referindo só ao frete, não aos dois termos. Foi o entendimento que eu fiz da IN 1911. Eu não sei se a Receita Federal já se pronunciou por alguma solução de consulta, enfim, nesse sentido. Mas eu tenho feito essa interpretação com base na IN 1911. Eu achei alguns votos também no CAF que são nesse mesmo sentido. Que bom. Na parte da despachante aduaneiro, né? Primeiro, não é aquele caso, né, Thais? Porque aqui não é insumo. Eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu estava na cabeça de que serviço de despachante aduaneiro incluía no custo de aquisição, portanto, incidiria a IPI importação. Mas eu acho que é bem lembrado isso, essa solução de divergência, que eu até citei um voto meu, ela diz que esse gasto não está no valor aduaneiro, né? Então, se não está no valor aduaneiro, não teria incidido IPI, não, o PIS e COFINS importação. Uhum. Então, se não está no valor aduaneiro, não incidiu o PIS, COFINS importação, não teria condições de apuração do crédito pela 10865. Eu acho que eu entendi o raciocínio do relator, é bem isso mesmo. Tá ok? Alguma dúvida? Vamos votar. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Maísa, como vota? Presidente, eu vou te acompanhar no cancelamento quanto à despesa de armazenagem, e na outra também vou acompanhar pelas conclusões em relação porque eventualmente se a gente tivesse nos serviços, né, aduaneiros, se pudesse enquadrar como insumo, a gente poderia avaliar, mas como não é, então eu acompanho pelas conclusões. E conselheiro Silvio Renato, como vota? Com o relator. E conselheira Cíntia, como vota? Com relação aos serviços aduaneiros, eu também vou acompanhar pelas conclusões. E ok. Restante eu acompanho. Pronto? Pronto. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Eu estava realmente em dúvida em relação a essa armazenagem aí, mas eu estou vendo que tem decisões aí que vão nesse sentido, né? Então eu vou acompanhar o relator. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho o relator. Ok. Conselheira Thaís, como vota? Presidente, eu vou acompanhá-lo, só que pelas conclusões com relação aos dispêndios nas importações. Ok. Como ficou o resultado, Maísa, por favor? Ficou por unanimidade de votos para cancelar a glosa de créditos de PIS/COFINS calculados sobre despesas com armazenagem de mercadorias importadas. As conselheiras Maísa, Cíntia e Thaís acompanharam o relator pelas conclusões quanto aos serviços aduaneiros. Ok. Presunção indevida de que os créditos de PIS/COFINS do mês de dezembro de 2013, no valor de R$ 174.633,49 e R$ 804.272,43, correspondiam à depreciação de ativos de apropriação extemporânea. Eu vou pedir vênia ao colegiado para não ler essa parte, porque eu estou apenas acolhendo o resultado da diligência. Eles disseram que essa parcela seria dedutível como amortização. Ok? Então, o conselheiro Lázaro, como vota? Só um esclarecimento, presidente.
vai ser rápido. Então, o que a gente está deferindo aqui é o crédito com base no inciso 7, edificações, benfeitorias e imóveis próprios de terceiros, é isso? Ou é depreciação, ou é no 6? Eu fiquei um pouco em dúvida do que está sendo colocado em votação, presidente. Tá, deixa eu só ver aqui na conclusão. O problema não era que era extemporâneo e daí tinha as duas coisas? Não, a empresa alegou neste tópico que, na verdade, os créditos foram calculados sobre amortizações de gastos com edificações em imóveis próprios e benfeitorias em imóveis de terceiro. Ele está colocando aqui o auditor, aqui na conclusão da diligência, cumprida a solicitação colegiada, o auditor, a página 44, elaborou um relatório conclusivo sobre a solicitação, com o seguinte conteúdo: quanto às glosas dos créditos extemporâneos, 174.633 de PIS e 804.372, descontados pelo contribuinte no período de apuração de dezembro de 2013, é de se admitir que sejam revertidas, tendo em vista as informações trazidas nos autos pelo contribuinte e a existência de conta contábil de depreciação e depreciação, número tal, amortização acumulada em benfeitorias de imóveis de terceiros, com saldo de 48 milhões e tanto, e 31 de dezembro de 2013, face ao disposto no artigo 3º, inciso 7, artigo 15, inciso 2 da Lei 10.833 de 2003. Entendi. Então, é a amortização. O imóvel é de terceiro, o contribuinte não tem como depreciar, porque o imóvel não é dele. Isso. Então, ele está só amortizando essas benfeitorias. E pelo inciso 7, a gente já não tem mais aquela exigência de produção de bens e serviços, né? Seriam utilizados na atividade da empresa. E aí, utilizado na atividade da empresa. Eu entendi, presidente. Isso, conforme conclusão do relatório de diligência. Ótimo. E conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Maísa, como vota? Acompanho. E conselheiro Silvio, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. E conselheira Renata Benin, como vota? Com o relator. E Thaís, como vota? Acompanho o relator. Aí, presidente, para não colocar isso tudo, eu vou colocar reverter a glosa dos créditos temporâneos do PIS da COFINS sob depreciação, com base no relatório da diligência, pode ser assim? Pode ser. Uhum. Eu coloquei dessa forma. Reverter as glosas, aí eu coloquei entre aspas, né? Conforme conclusão do relatório da diligência fiscal. Uhum. E agora vamos para a principal infração, que é aquela do erro na apuração das bases de cálculo de PIS e COFINS sobre bens adquiridos para revenda. Eu já li essa parte aqui, né? Já foi lida essa parte. E deixa eu dar continuidade onde eu parei. Eu acho que é desnecessário ler ela de novo. Acho que é só o último parágrafo mesmo. Dá provimento com base na diligência, né? Deixa eu só ver aqui. Isso. Quanto ao pedido de nulidade da autuação, a matéria já foi abordada em preliminar. Okay? No que se refere aos novos produtos considerados como sujeitos à alíquota zero, pela fiscalização, valor total da nota fiscal de pontos que não geram crédito de PIS e COFINS conforme a apurada de diligência, constante da planilha número tal, e páginas tais, e questionado pela recorrente, queijo cheddar, tal. Sobre essa matéria foi analisada no tópico glosa de crédito sobre aquisições de produtos tributados à alíquota zero, e sobre produtos monofásicos. Okay? Por fim, procede a reclamação da recorrente quanto à duplicidade na exclusão dos produtos sujeitos à alíquota zero originalmente considerados, posto que nas planilhas de apuração do PIS/COFINS, elaborado pela fiscalização, em sede de diligência, o valor apurado no campo glosas sobre excesso de base de cálculo bens para revenda, cancelada na diligência, constante da planilha de recálculo das diferenças apuradas na diligência, folhas 71.551 e 71.568, exclui os totais de produtos sujeitos à alíquota zero e monofásicos apurados,
mas ocorre que no campo total das glosas da mesma planilha estão incluídos aí aqueles valores que foram originalmente considerados como glosa de produto sujeito à alíquota zero e monofásico constante dos demonstrativos 1.221 e 1.407. Assim, é indevido que a fiscalização exclua novamente a mesma parcela de bens sujeitos à alíquota zero e monofasia sob a rubrica de bens adquiridos para revenda, em outra parcela separada, como procedeu na planilha de consolidação de glosa de crédito. Certo? Houve um equívoco aqui da fiscalização na elaboração dessa planilha e houve exclusão de bens sujeitos à alíquota zero e monofasia de forma em duplicidade. Certo? A fim de evitar duplicidade no cálculo do lançamento, faz-se necessário que os valores relativos à glosa de crédito de PIS/COFINS sobre produtos à alíquota zero e monofásico constante da planilha consolidação da glosa de crédito de PIS/COFINS de e-folha 1.221 a 1.407, originalmente considerada, sejam objeto de ajustes na planilha, detalhamento das diferenças de PIS devidas recalculadas na diligência fiscal. Folhas 71.551, elaborada na diligência fiscal, como dedução do campo total das glosas. Dessa forma, em vista da diligência realizada, deve ser reduzida a infração a título de glosas de crédito sob excesso de base de cálculo. Dessa forma, em vista da diligência realizada, deve ser reduzida a infração a título de glosa de créditos sobre o excesso de base de cálculo de bens para revenda na forma apurada na diligência constante nas planilhas 71.551 e 71.568. Ou seja, depois que a auditoria conseguiu os arquivos magnéticos, os arquivos das notas fiscais, houve um aumento né, da base dos bens adquiridos para revenda, ou seja, uma redução, uma glosa dos créditos, entendeu? Que foi reconhecido nessa planilha aqui, que é o que o patrono indicou aí em torno de 40 milhões, 43. Continuando, bem como aqueles valores relativos à glosa de crédito sobre produtos de alíquota zero, ou monofásico constante da planilha consolidação da glosa de crédito do PIS/COFINS, de folha 1.221 e 1.407, originalmente considerados, sejam objeto de ajuste na planilha, detalhamento da diferença de PIS devida calculada na diligência fiscal, elaborada na diligência fiscal como dedução do campo total de glosas. Ok? Então, estou reconhecendo aqui que houve uma dedução em duplicidade dos bens adquiridos com alíquota zero ou monofasia. E tem que ser corrigido na planilha. E reconheço aqui dando provimento, né, acolhendo o resultado da diligência, no sentido de incluir, aumentar a base de bens adquiridos para revenda. Ok? Alguma dúvida? Não? Conselheiro Lázaro, presidente, eu acho que eu tenho uma dúvida. É só rapidinho. Essa glosa de crédito, uma das questões é que eu não entendi. Uma que você está... A planilha de consolidação, você está considerando de acordo com o que está na diligência, só para eu ver até como é que eu vou colocar no resultado aqui. De acordo com o que está na diligência mesmo. Ah, tá. Então, e essa apuração que estava errada aqui, por exemplo, de calcular em duplicidade, os dois do monofásico e alíquota zero, foi a autuação fiscal que errou, né? A autuação fiscal que errou na elaboração da planilha. Tudo bem. Desculpa. A autuação... O doutor Daniel está querendo falar. Está dizendo que não é isso, não. Na verdade, a autuação fiscal foi na diligência. Ele fez outro demonstrativo, e esse demonstrativo fez essa exclusão em duplicidade. Eu estou pedindo para ele fazer essa correção. Não, esse é o tópico do G, né? Que é o que a gente ia cancelar, né? Porque não tinha o cálculo na origem. Isso. Tá bom. Doutor Daniel, era isso, né, patrão? Só observação, são duas coisas distintas. Uma eu estou entendendo que o senhor presidente relatou
está acolhendo a redução proposta pela diligência para ter uma glosa menor em relação aos bens adquiridos para revenda e está também dizendo que, reconhecendo que há ainda duplicidade nessas glosas com aquilo que estava nos itens A e B. Então, seriam duas coisas distintas que o doutor Pedro está acolhendo. Então, é para reduzir e ainda mandar excluir aquilo que está em duplicidade. Exatamente. Você vai ter que copiar e colar o negócio grande aqui mesmo, mas... vai ter que ser. Pega esse último parágrafo. No meu dispositivo aqui, mas talvez ver se não fica bom também isso aqui. Estou falando sobre ele no dispositivo. Deixa eu ver aqui como eu coloquei. Só um minutinho. Tá, já vi aqui. Proceder à reversão de glosa de crédito sobre excesso de base. Reconhecer a duplicidade na exclusão, na apuração das contribuições, dos valores totais de produtos sujeitos à alíquota zero e monofásicos apurados, na forma explicitada no presente voto. São os itens 4 e 5. Também, né? São os 4 e 5. O 4 também está dentro desse tópico. Também. Que é a reversão da glosa de crédito sobre excesso da base de cálculo. Foi justamente o que a diligência fez. Exatamente. Talvez fique melhor assim, né? Do jeito que está no meu dispositivo aí. Sim. Ok? Então, vamos votar. Lázaro, já votou ou não? Não. Nós já votamos, não? Não, né? Não. Como vota o conselheiro Lázaro? Acompanha o relator. Ok. Como vota a conselheira Maísa? Acompanho. E como vota o conselheiro Silvio? Renan. Ou com o Renan, com o relator. Com você mesmo. Como vota a conselheira Cinti? Acompanho. E como vota o conselheiro Marcos? Acompanho. E como vota a conselheira Renata? Acompanho o relator. E como vota a conselheira Thaís? Com o relator. Tá ok. Como ficou, Maísa? Então, presidente, é porque esse ponto, como foi por unanimidade, eu quero colocar tudo no mesmo item, entendeu? Então, vai ficar como reverter... não, na verdade, vou separar aqui. Reverter a glosa de créditos temporâneos, proceder... Glosa de crédito extemporâneos? Não, esse já foi, é o anterior. Proceder à reversão de... É porque eu queria colocar tudo junto referente ao relatório da diligência, mas não vai dar, então eu vou colocar separado mesmo. Proceder à reversão de glosa de crédito sobre excesso de base de cálculo de bens para revenda, na forma apurada pela diligência. Reconhecer a duplicidade da exclusão na apuração das contribuições dos valores totais de produtos sujeitos a alíquota zero e monofásicos, apurados na forma explicitada nesse voto, no voto do relator. Tá ok. Por último aqui é a impossibilidade de cobrar juros sobre multa de ofício. Aí eu aplico aqui a súmula CAF 108, né? Que permite cobrança de juros sobre multa de ofício. Então, o dispositivo meu ficou diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre a aquisição de produtos dos seguintes produtos: queijos cheddar, e açúcares, glacê, né? Cristal, demerara, refinado, sachê, da classificação 17019900, adquiridos anteriormente a 9/7 de 2013, C, cappuccino, D, arruda, gengibre e milho verde em conserva, NCM 2005, 80, 60, e letra E, pizza e pastel enquadrado na posição 1905. 2, reverter a glosa de créditos de PIS e COFINS do mês de dezembro de 2013, nos valores de 174 mil e tanto e 804 mil, da infração denominada depreciação de ativos à apropriação extemporânea. 3. Cancelar a glosa de crédito de PIS e COFINS calculados sobre despesas com armazenagem de mercadorias importadas. 4. Proceder à reversão de glosa de crédito sobre excesso de base de cálculo de bens para revenda,
na forma apurada na diligência, conforme folhas 71.551 e 71.568. E 5. Reconhecer a duplicidade da exclusão na apuração das contribuições dos valores totais de produtos sujeitos à alíquota zero e monofásicos apurados, na forma explicitada no presente voto. É como voto. Ok? Então, estamos encerrado esse voto. Longo, né? Então, presidente, eu vou ter que ler o resultado todo, tá? Até para garantir aqui, porque, por exemplo, esse do queijo cheddar eu não tinha colocado aqui, eu tive que colocar que foi por unanimidade, né? Porque ele estava lá, a gente deu em maior extensão quanto aos outros leites, né? Aos outros queijos. Então, eu posso ler? Sim, pode. Então, vamos lá, é uma folha, tá, gente? Não, você comparando o da DRJ também, tem umas 3 folhas de resultado. emenda, ou 3 ou 4 folhas de emenda. O processo é muito longo, né? Acordo dos membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário da seguinte forma. 1. Pelo voto de qualidade, com fulcro no artigo 3º 2A da Portaria 260 de 2020, para rejeitar a preliminar de nulidade do item G da autuação por vício de motivação. Vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia, Renata e Thaís, que davam provimento a recurso nesse ponto, nos termos da declaração de voto apresentada pela conselheira Maísa. Nos termos do artigo 58, parágrafo 5º, anexo 2 do RICAF, o conselheiro Lázaro não votou nesse item por se tratar de questão já votada pela conselheira Maria Aparecida na reunião anterior. 2. Por maioria de votos para 2.1. Estornar, eu vou ter que colocar, mas tá cada hora de um jeito. Estornar as glosas referentes aos queijos e iogurtes elaborados com leite de búfala, cabra ou soja e iogurtes classificados como sobremesa chandelle. Coloque cancelar as glosas, é melhor. Pois é. Cancelar ou reverter, né? Pois é, porque cancelar ou reverter tá cada hora de um jeito aqui, eu acho que tem que padronizar. Cancelar as glosas referentes aos queijos, tal. Vencido o conselheiro Pedro. O conselheiro Marcos dava provimento em menor extensão para estornar as glosas apenas quanto aos produtos derivados de leite de soja. 2.2. Manter as glosas referentes aos fretes para transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia e Renata, que davam provimento nesse item com fulcro no artigo 3º, 9º da Lei 10.833, na forma da declaração de voto apresentada pela conselheira Maísa. A conselheira Thaís acompanhou o relator pelas conclusões. 2.3. Autorizar os créditos sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado dos setores de padaria, rotisseria, confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante. Vencidos os conselheiros Pedro, Renan e Marcos, que mantinham a glosa nesse item. 2.4. Manter as glosas referente aos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. Vencido o conselheiro Lázaro, que dava provimento nesse item, especificamente quanto aos equipamentos e máquinas dos setores de padaria, rotisseria, confeitaria, cafeteria, lanchonete e restaurante. As conselheiras Maísa, Cíntia, Renata e Thaís acompanharam o relator pelas conclusões, face à ausência de provas. 3. Por unanimidade de votos, 3.1. Reverter as glosas sobre as aquisições dos seguintes produtos. Queijo cheddar. Aí eu vou ter que pôr aqui 3.1.1. 3.1.1. Queijo cheddar, açúcares, glacê, cristal, demerara, refinados, chassi, da classificação 17019900, adquiridos anteriormente a 9/7/2013, cappuccino, arruda, gengibre e milho verde em conserva, NCM 2005-8060, e pizza e pastel enquadrados na posição 1905. 2.2, cancelar a glosa de crédito
a glosa de créditos calculados sobre despesas com armazenagem de mercadorias importadas. As conselheiras Maísa, Cintia e Thaís acompanharam o relator pelas conclusões quanto aos serviços aduaneiros. 3.3. Reverter as glosas de créditos extemporâneos do PIS e da COFINS sobre depreciação, conforme conclusão do relatório da diligência fiscal. 3.4. Proceder à reversão reverter as glosas de crédito sobre excesso de base de cálculo de bens para revenda, na forma apurada na diligência, conforme folhas 71.551 a 71.568. E 3.5, reconhecer a duplicidade da exclusão na apuração das contribuições dos valores totais de produtos sujeitos a alíquota zero e monofásicos apurados, na forma explicitada no voto do relator. Sustentou pela recorrente o Dr. Daniel Souza Santiago da Silva, OAB-SP 194.504. Tá ok. Presidente, eu acho que faltou só o item do ICMS-ST, que, salvo engano, foi por unanimidade. Eu acho que não constou, doutora Maísa. Por negar provimento. Ah, tá aí? Foi negar. Tá. Ele não vem aqui porque negou provimento por unanimidade. Ah, tá bom. A gente só anota o que a gente dá. A gente só anota o que a gente deu. Tá ok, então, doutor, a gente encerrou o julgamento aí desse processo longo. Passamos a tarde toda fazendo esse trabalho. Literalmente. Mas foi bom que encerramos. Mas valeu. Esse processo ainda é foi o primeiro lote que eu recebi. Não, aliás, não foi o primeiro lote, não. Foi no mês de, acho que é o terceiro lote que eu recebi, em 2017. Ah, então é antigo. Bem antigo. Ok, doutor. Pronto, patrono, muito obrigada. Obrigado pela presença. Obrigado, boa sessão a todos. Desculpe aí pelo longo processo. Tentamos ser objetivos. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa sessão, uma boa semana. Até logo. Tchau, doutor Daniel. Boa noite. Até logo. Então, pessoal, só conseguimos julgar um hoje à tarde, né? Gente. Podemos... Pedro, não é melhor encerrar, não? Não, então, mas eu acho que vai ter que só um minuto. Temos que falar os processos saíram de pauta, né? Não, então, é porque tem um que estava com sustentação, que eu não sei se a gente vai colocar de novo ou se ele vai sair de pauta. São dois, na verdade. É o 37, Losango, que estava com sustentação, que era do 37 até o 39. São meus. E foi retirado de pauta o 41, processo retirado de pauta por solicitação do patrono do contribuinte, e foi retirado o 45, próximos, da conselheira Cíntia também, retirado por solicitação da PGFN, e o 46, retirado de pauta por ausência do relator, o conselheiro Jorge Luiz. E ainda tinha sustentação num processo meu também, da minha relatoria Santa Fé. Santa Fé. Eu queria saber, com apoio, Ana Tereza, né? Há a possibilidade de entrar em contato com os patronos, que não devem estar mais na sala, né? Sim, presidente. Todos ainda estão aguardando. Eles estão aguardando ainda? Faltaram 10 processos no total hoje. Não vai dar para julgar agora. Seria possível a gente estabelece uma data, um período agora para julgar, um dia para julgar, para comunicar para eles, ou comunica posteriormente isso? O que é que vocês acham? Amanhã cedo. O dia que estiver mais vazio, amanhã cedo, e aí mas tem outros processos em pauta amanhã, né? O presidente pode retirar de pauta, adiar, né? Mudar, não pode? Eu acho que você pode alterar por questão de tempo, mas manter ainda para essa reunião de julho. É isso que eu queria fazer. Agora eu teria que comunicar para eles sim. data que a gente poderia prever, certo? Presidente, talvez é melhor colocar ver se vai ser possível, né? Precisa ver se vai conseguir, né? Geralmente o pessoal... Vai, a gente faz uma hora de almoço, mas vai. Assim, não é possível, gente, porque mês que vem já... Não, e outra coisa, como eles ficaram a tarde inteira, eu entendo que colocá-los amanhã dá uma preferência no período da manhã,
e a gente vai julgando conforme a gente Mas tem consegue. sustentação para amanhã, não tem? Tem. Pode Não, ter, de viu? manhã Tem. tem 2 processos da Maísa. Amanhã, a princípio, é os que estão na pauta, né, de amanhã. Aí faz a pauta de amanhã e na sequência já coloca eles. Você não lembra na pauta se tinha algum período que eram coisas mais singelas, assim? Para realocá-los? Deixa eu ver aqui. O último dia parece que são só esses processos mais simples, não, presidente? Não, poderia ser na quinta de manhã, talvez. Porque daí dá tempo da gente correr bastante com tudo. Deixa eu ver aqui. Quinta, hoje... Que é Quinta seria o perigoso, né? último O quanto dia, né? antes, melhor. Porque se acumular, né? Deixa eu ver aqui os processos do conselheiro Jorge. Quais foram os dias que eles saíram de pauta? Foi o que mais teve, presidente, foi hoje de manhã. E hoje, Sinto né? te informar. Os meus processos saíram quase todos, que era um montão do Bradesco e um montão da Intra. Tudo negócio de seguradora. Então, o período que existiam esses processos meus vai estar também bem mais da vazio. Intra, né? Então, deixa eu ver quando foi aqui. Bradesco. É amanhã, presidente. Amanhã à tarde? Cadê? Então, talvez seja um buraco razoável aqui, porque era muita coisa do Bradesco. O meu também é rápido aqui, a diligência. Ó, Bradesco e Intra, tá tudo amanhã à tarde. 14 horas. Eu acho que é melhor a gente remarcar, então, para amanhã à tarde. Amanhã à tarde. E a gente tenta julgar... São quantos processos que ficaram pendentes? 10. Desses que estão com sustentação oral. 2. 2? 2 na Maísa. De sustentação oral. Tem da Renata Schultz. Só que os da Renata são vários, né? São vários e são diferentes. O da Renata é do 37 ao 39 e o 42. O de Renata são diligência, né, Renata, que você falou? Os de manhã são 2 diligências. De manhã. E na parte da tarde são 2 diligências parecidas e um voto. De hoje, né? Então, vamos tentar marcar, então, para amanhã à tarde. A gente tenta jogar esse passivo. Isso. Presidente, eu vou ter que sair, tá? Ok. Eu queria falar com apoio se vocês podiam comunicar ao... Melhor chamá-los aqui não, presidente, para você dar diretamente. Eles aguardaram o dia inteiro. Só uma sugestão. Então, você pode convocar todos, Ana Tereza, por favor, para eu comunicar para eles? Ok, presidente. Convocarei. Obrigado. Estão esperando desde 2 da tarde, né? Eu acho razoável. Uma consideração, né, sobre... Renan, Bom, isso mesmo, quando era presencial, que o jogado tem que viajar, tudo, e chegar lá não dá tempo. Quando voavam para Brasília, dava dó. Mas pelo menos você espera, teoricamente, em casa, né? Eles estão em casa. Fazendo outra coisa, né? É menos mal de que não é presencial, né? Nossa, às vezes pegava voo de madrugada, chegava e não dava tempo de jogar o processo. Agora é engraçado, acho que a transmissão acabou. Eu estava olhando aqui no site do CAR. Faz tempo que parou. Faz tempo, né? São 4, né? São 4 sustentações agora, tá? São só 2 mesmo. Só 2. Só 2? É que são 3 da Renata, né? São da mesma empresa. A da minha empresa? Tá ok. Apareceu mais gente aqui, peraí. São 3 aqui. Ah, não, 2 ainda. Tá certo. Tem 3 patronos aqui. Doutores, infelizmente não deu para jogar o processo de vocês hoje, que a gente pegou um processo super complicado, longo, né? Então, não foi possível julgá-lo hoje. Mas amanhã, à tarde, a gente acho que vai surgir espaço para que seja julgado esses processos, certo? Os senhores teriam disponibilidade de amanhã à tarde, a partir das 14 horas, a gente coloca esse processo em pauta? O doutor
José Luiz teria condições? Eu acho que sim. Deixa eu só confirmar aqui minha agenda, mas eu acredito que sim. Sim, à tarde eu tenho. Eu só não conseguiria de manhã. Então, a partir de 14 horas, o doutor Vinícius Vicente teria condições? Sim, eu tenho condições a partir das 14 horas, inclusive é o mesmo processo do Dr. José. Ok. E o doutor Cássio teria condições? Eu posso sim, senhor presidente, tudo bem. Então fica marcado, então, amanhã 14 horas. Pois não, doutor? Desculpa, senhor presidente, só uma dúvida procedimental. Nós acessamos pelo mesmo link? O apoio poderia confirmar isso? Sim, mas amanhã eu vou convocar novamente os senhores. Tá bom. Então, nós aguardamos o novo link e entramos por ele. É isso? Isso. Eu só pediria, se fosse possível, respeitar a ordem dos itens de hoje, na tarde de amanhã, seria de grande valia, se possível. Começar pelo processo de vocês na ordem, né? Isso. Ok, a gente iniciar pelo processo de vocês, então, amanhã à tarde. Ok? Obrigado, então, pela presença. Desculpe aí pela demora, mas fugiu ao nosso controle isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Pronto, presidente. Tá ok, aí eu peço o apoio para encerrar a gravação, né?